Hoje eu quero falar sobre o que é o reino de Deus. Talvez você tenha uma visão sobre o reino, e eu quero trazer a visão que a Bíblia traz sobre o que é o reino. Esse texto de Mateus 5, 6 e 7 é um texto que Jesus, ele trouxe as características do que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, ele é uma atuação das nossas vidas, movidas por aquilo que Deus quer fazer através de nós. O reino de Deus, ele é muito maior do que nós vemos ou pensamos. Não é algo humano, é algo espiritual. E quando Jesus está ensinando essas pessoas, é interessante que as pessoas estavam ali, na sua grande maioria, preocupadas, porque eles estavam sob o domínio do Império Romano, pagavam altas taxas de impostos e havia uma lei severa, ou seja, eles viviam debaixo da lei. Então todo mundo estava preocupado, seja com o que comer, seja com o que beber, seja com o que vestir, o dia a dia. E aí Jesus, ele diz assim, a partir do versículo 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se esqueça, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, buscar o reino, é interessante que Jesus, ele dá o antídoto. Ele dá o antídoto, ele dá a vacina, ele dá o remédio para a ansiedade. Porque depois de Jesus falar sobre todas as preocupações, as ansiedades, ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí Jesus, ele diz o antídoto, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, queridos, o antídoto de Deus para todos os males que nós possamos estar passando é o reino de Deus. E aí eu quero falar um pouco sobre o que é o reino. Há um tempo atrás, eu já até falei aqui na igreja, eu estava lendo um livro, e esse livro, o cara, ele contou uma história, segundo foi verdade, uma história sobre um grande assalto que ocorreu numa joalheria em Londres. Os ladrões, no dia anterior, eles invadiram de forma escondida, à noite, a joalheria e trocaram os preços. Um diamante caríssimo, que valia 100 mil libras, eles colocaram 100 libras. Uma pedra que valia 10 libras, eles colocaram 10 mil libras. Eles trocaram os valores. E no outro dia, o maior roubo da história. Eles compraram a preço de bagatela as joias mais caras. E o que isso mostra para nós, né? Às vezes nós esquecemos o que é realmente valioso,
Nós esquecemos quão valiosa é a nossa família, quão valiosa é a nossa casa, nós esquecemos quão valiosos são os nossos filhos e quão valioso é a igreja. E nós trocamos de valores, vivemos para coisas que não têm tanto valor, damos atenção para aquilo que não vale tanto. Você já notou que nós gastamos a nossa energia, toda bondade, toda amabilidade, todo domínio próprio na rua? Aí quando chega em casa, sua esposa recebe o que sobrou, seu marido recebe o que sobrou, os seus filhos recebem aquilo que sobrou, porque nós gastamos o que nós temos de melhor lá fora, sendo que a prioridade é gastar o que tem melhor dentro das nossas casas, né? E uma história que há um tempo atrás eu estava vendo interessante, quando Pompeia foi uma cidade que foi destruída por um vulcão, e esse vulcão derramou cinzas, e a cidade pereceu, e ela ficou durante mais de 1000 anos, né, praticamente, encoberta por cinzas. E os arqueólogos começaram a tirar cinzas, e encontraram uma mulher que estava fugindo das cinzas. E essa mulher, ela estava, já o esqueleto, né, estava com as mãos abraçada às joias. Ela tentou salvar os tesouros e perdeu a sua vida. Por quê? Porque ela buscou aquilo que não era tão importante. Deixou o que era mais importante, que era a sua vida, em detrimento de joias, de dinheiro. E às vezes nós fazemos isso, né? O que importa, nós deixamos para trás. E aí, querido, segundo uma pesquisa de um médico americano, ele fala sobre as nossas preocupações. E segundo ele, 40% daquilo que nós preocupamos são coisas que nunca acontecem. Tem gente que está preocupada com o fim do mundo. Talvez você morra e o mundo ainda não acabou, né? Verdade? Tem gente preocupada com a guerra nuclear. E já vi pessoas em documentários, que construíram verdadeiros abrigos no subsolo para aguentar uma bomba atômica. Eu fico pensando, a bomba cai, destrói tudo, ele fica lá embaixo, como é que ele vai sair? Porque vai estar tudo sob escombros. E detalhe, se conseguir sair, e aí? Vai fazer o quê no mundo destruído? Então é melhor morrer logo, né? Resolve logo o problema. Então, as pessoas estão preocupadas com coisas que nunca acontecem. E o maior inimigo nosso, a maior guerra, é a guerra civil. Uma guerra civil, ela acontece dentro de um estado, dentro de uma nação. E a guerra civil é irmão contra irmão. E dentro de nós, muitas das vezes, há uma guerra civil acontecendo, nós estamos lutando contra pensamentos que tentam nos derrubar. Já aconteceu com você? De você não querer pensar num problema, e esse problema fica vindo repetidamente, você fala, minha cabeça, por que você está trazendo isso, né? É a guerra civil. Ela está ali e você só foca naquilo que não tem valor, naquilo que te preocupa. 30% tem a ver com o passado. Ficamos preocupados com o passado. Passado é passado. Passou, passou. Não vai resolver você se preocupar com o passado. 12% são problemas de saúde ilusórios. Eu não sabia, mas existem muitas doenças que são doenças da mente. Pessoas que estão doentes, os hipocondríacos, né? Ele não precisa de remédio, mas ele toma o remédio. Uma vez um psiquiatra a gente estava conversando e ele falou, rapaz, eu tenho doutor Ulisses, e ele estava falando, olha, eu tenho uma paciente que todo mês ela vem para me consultar. Ela não tem nada, mas eu preciso dar o remédio. E eu já preparei, eu tenho um remédio aqui que eu manipulo só para ela e para outros pacientes iguais. E eu falei, mas já tem sim, é farinha de trigo, é um placebozinho. Aí ela vem, aí eu consulto, eu falo, vou aumentar a dosagem. E ela já toma e fala, melhorei, doutor, com o remédio que você me deu aquela semana. Por quê? São problemas ilusórios. 10% insignificâncias diversas. 8% são problemas reais e legítimos. Mateus 6,27 diz que a preocupação é uma escolha
E quem de vocês, por estar preocupado, pode acrescentar uma única hora à sua vida? É o que Jesus, ele falou, né? Olha, com toda essa preocupação que você está agora aí, segunda-feira, como é que vai ser? Tem a conta para pagar. É por isso que no mesmo Sermão do Monte, Jesus dá outra receita, a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é a oração do maná. O maná caía todo dia. E Deus disse para Moisés, olha, fala com o povo que não guarde o maná de hoje para amanhã, porque se guardar vai estragar. E guardava e estragava. Aí Deus disse, olha, todo dia eu vou mandar o que vocês precisam. E no Pai Nosso, Jesus ensinando o povo, assim como Moisés ensinou o povo, Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como é que você vai orar então? Senhor, essa duplicata que eu tenho que pagar hoje, me dá o dinheiro para pagar. Essa dívida que eu tenho que saldar, me dá hoje. Pastor, funciona? Estou aí já há alguns anos experimentando isso e dá certo. É igual a vaga do dizimista, gente. Você já ouviu falar na vaga do dizimista? Olha, toda vez que eu saio, e às vezes eu vou num lugar que não tem vaga para estacionar, e eu falo, Senhor, eu já mando um anjo para reservar a vaga do dizimista. E, gente, é batata, eu vou chegando e tem alguém saindo para mim entrar. Eu falo, é a vaga do dizimista. São coisas simples, mas nós temos que aprender a conversar com Deus. É por isso que nós temos que orar. Então, nós vemos a tríade da restauração, 3 chaves que Jesus nos passou para vencer a ansiedade. Primeiro, recuse-se a se preocupar. Preocupação é uma escolha ativa, com consequências físicas reais. Decida não se atormentar. A vida é mais do que comida e roupa. Uma vez eu estava fazendo um tratamento, e eu nunca tinha feito canal, e a dentista falou, olha, vou ter que fazer um canal. Segunda-feira nós vamos fazer um canal no dente. Gente, eu sofri o final de semana todinho, sentindo o canal que ainda não tinha sido feito. E a preocupação, será que vai doer? Será que não vai doer? E na hora que eu cheguei, a anestesia não funcionou direito. Ela falou, você está preocupado, ansioso? Eu falei assim, estou. Então é por isso que a anestesia não está funcionando. E ela deu tanta carga de anestesia que depois eu fiquei com a boca toda inchada e anestesiada um bom tempo, porque eu tinha andado ansioso. Eu lembro, primeira vez eu fiz um implante, numa ocasião tenho um amigo, discípulo que é dentista, e me chamou no gabinete para conversar sobre problemas, e eu estava aconselhando, e ele olhou e viu que tinha um dente meu que tinha fraturado. Ele falou, pastor, senta aqui, deixa eu já olhar. Aí eu, não, mas senta aí. Aí já olhou, ele falou, rapaz, quebrou na raiz, tem que fazer um implante. Aí ele, vamos fazer agora. Aí eu, hã? Não, já está tudo arrumado, o cara já foi colocando as coisas e tal. Se eu fosse para casa para voltar no outro dia, eu não teria feito o implante. Mas foi tudo tão rápido, eu falei assim, cara, não doeu nada, não senti nada, porque eu não estava ansioso, preocupado. A ansiedade nos rouba a paz, nos tira a alegria. E aí, querido, Jesus diz, olha, primeiro, não se preocupe. Segundo, medite no amor de Deus. Observai as aves dos céus, não plantam, nem colhem, contudo, vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, não tecem nem fio, contudo vosso Pai as veste, nem Salomão, com todo o dinheiro que tinha, se vestiu como um lírio do campo. Gente, você já parou para observar uma orquídea? Eu sou apaixonado por orquídeas, lá em casa nós temos várias orquídeas. Se quiser me dar um presente, me dá uma orquídea, que depois que a flor cai, a gente coloca nos pés de manga. E aí tem orquídea para o resto do ano, né? E eu paro para olhar quando a flor sai. Eu fico observando os detalhes, como Deus é caprichoso. Olha, talvez você não tenha olhado os detalhes que Deus fez. Olha para sua esposa, olha como Deus foi detalhista, né? Às vezes a gente só olha para nós no espelho, né? Aí você vê aquela figura de homem, mas quando você olha para sua esposa, fala, meu Deus, Deus caprichou, Ele realmente gastou, né? E eu falei isso com a Vanusa uma vez, falou, Deus gastou, hein? Eu fui o rascunho,
para Ele fazer você. E é assim que Deus trabalha. Deus sempre faz o melhor. Inverta as suas prioridades. O ansioso corre atrás das coisas físicas e passageiras. O antídoto para a preocupação é focar no eterno, colocar o reino em primeiro lugar. Quando eu ponho o reino em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, pastor, o que é o reino? Olha, vamos redefinir o que é o reino, aonde você tem que gastar a sua verdadeira energia. Queridos, Cristo, Ele morreu, foi pela igreja. O reino não é um domínio político, como os judeus pensavam. Os limites do reino não podem ser medidos geograficamente. O reino não é um edifício de tijolo, o reino não é isso. O reino de Deus é a igreja. A igreja é o reino. Então, quando ele diz buscai o reino, ele está falando o quê? Priorize a igreja. Priorize a igreja. Gente, uma coisa que nós temos, experiência que nós temos tido na igreja, uma vez, logo no começo da igreja, uma irmãzinha tinha feito direito, tinha cliente nenhum, poucos conhecidos, e ela, não posso cantar muito no louvor não, porque aí a voz vai embora, né? A gente fica empolgado ali, o pastor Evaldo naquela energia toda, a gente vai junto, depois a voz vai embora, né? Aí essa irmãzinha, a gente tinha conversado, né, e a gente falando, né, sobre essa questão do reino, e como Deus, como Jesus, né, ele priorizou e prioriza a igreja, como a igreja é importante, porque às vezes nós estamos pensando no reino como algo físico, algo mensurável, mas a igreja ela é muito maior do que eu e do que você. E quando nós pegamos, né, sobre a forma de trabalhar, né, o framework de busca, se o reino é a prioridade, como isso se manifesta na prática? Primeiro, amar o reino é um afeto genuíno, é impossível amar a Cristo e rejeitar a sua noiva. Se você ama a Cristo, você tem que amar a igreja. Gente, a igreja é complicada, hoje de manhã, pastor Diego ele fez uma mensagem, top, depois vá para o YouTube, a igreja tem as mensagens todas gravadas, assista, foi muito bom. E ele falou algo interessante, olha, se você quiser a igreja perfeita, não entre nela, porque se você entrar, ela perde a perfeição. Se eu entrar, ela perde a perfeição. Porque, querido, se nós olharmos para nós mesmos, do pastor a todos da igreja, ninguém é digno de estar aqui na frente. É por isso que nós não olhamos essa imperfeição, nós amamos a noiva. O segundo pilar, apoiar o reino, é sustentação prática. O amor se traduz em serviço, oração e contribuição. Então, se eu amo o reino, se eu amo a igreja, eu vou servir a igreja, não é? Às vezes a pessoa fala, eu amo a igreja, mas não está nem aí. Como eu falei, a igreja tem vários cultos. Talvez você não goste do culto de quarta-feira, mas por que a gente vem? Para apoiar o reino. Eu não gosto do trabalho dos adolescentes. Eu venho para apoiar o reino. Eu não gosto do departamento infantil, mas eu estou para apoiar o reino. Ontem nós fizemos um trabalho especial com crianças. Foi um espetáculo. Um monte de criança aqui ontem na igreja. A gente serve porque está servindo o reino. É assim que funciona. O trabalho dos jovens ontem foi... Olha, Luana, você pregou muito, tá? Rapaz, está no DNA, né? Então, queridos, eu tenho que servir o reino, focar no reino, lealdade inabalável, manter a visão do quadro geral, acima de frustrações pessoais. A nossa igreja, nós temos muita atividade, como nós vemos. Se eu amo a igreja, se eu amo o reino, olha, eu vou manter a lealdade ao reino. E, gente, está abrindo muita igreja. E às vezes a gente vê pessoas se deslocando de um lugar para outro. Isso não vai resolver o problema. Não vai. Tem problema aqui? Resolve o problema. Um jovem da igreja, ele chegou para mim e falou, pastor, eu queria ajudar a melhorar a decoração da igreja. Começou a fazer os painéis. Essa semana deve terminar. Depois nós vamos pintar.
ele se propôs a fazer isso. Eu quero melhorar, eu quero fazer acontecer. E assim, às vezes você fala, poxa, cadê as crianças? Ajuda no departamento infantil. Você vai ver aparecer criança. Aonde nós vemos o defeito, nós somos a resposta. Porque dentro do reino, eu e você, nós somos a resposta que o reino precisa. Em vez de ver os defeitos, nós temos que ser a solução para aquilo que está acontecendo. Amém? Amém, gente? Primeiro pilar, amar o reino. Amar individualmente. A igreja não é um prédio, são pessoas individuais. E o maior mandamento exige amar a Deus e ao próximo. Olha, isso aqui é um teste para chegar no céu. Se você não suporta o seu irmão com os defeitos dele, você vai morar com ele no céu como, gente? Porque lá ele vai estar lá. Amém? Ele vai estar lá. Então, com os defeitos e as virtudes. Então, eu tenho que amar o meu irmão. Começar aqui na terra. Às vezes a gente fala o seguinte, pastor, eu vou amar, mas não vou ficar perto. Então você não ama. Porque a maior expressão de amor é estar juntos. É estar junto. Gente, pessoas têm defeitos. Eu tenho um monte de defeito. Às vezes eu fico pensando e falo, cara, minha mulher é uma heroína, suportar tudo isso. Eu tenho defeitos. Todo mundo tem. Quem não tem defeito aqui? Até as cadeiras têm dificuldade, né? Mas se eu amo o reino, eu vou aprender a amar o próximo. Aprender a suportar o irmão, aprender a ser a resposta que o irmão precisa. Jesus, ele ensinou que o mundo nos reconheceria por este amor. E amar, além de suportar, esse amor envolve se preocupar. Olha, eu fico feliz em ver que a nossa igreja tem pessoas que se preocupam. A filha do pastor Ivandro, ela está na UTI, e o pessoal da igreja já foi até lá para fazer intercessão, além de estar orando nos relógios de oração, ativos, preocupados. Por que isso? Isso é o reino. Quando um chora, todos choram. Quando um sofre, todos sofrem. E é assim que nós temos que pensar e agir. E esse amor, ele não deve ser condicionado, ele tem que ser incondicional. A Bíblia diz, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Como é que é isso? Ajudar o irmão. Amar coletivamente. A igreja é a maior instituição já estabelecida na terra. Queridos, que vai mudar o Brasil é a igreja, porque a igreja vai gerar políticos, vai gerar um judiciário, vai gerar pessoas que farão a diferença. Por isso é que só a igreja pode transformar. Nós oramos pelas pessoas, oramos pelas autoridades, mas nós temos que levar o reino. E como é que nós levamos o reino? Porque quando Jesus falou, né, buscar o reino, é trazer a cultura do reino, primeiro para dentro das nossas casas. Ou seja, dentro da minha casa, o amor tem que ser uma linguagem. Dentro da minha casa, o respeito tem que ser uma linguagem. Porque eu gero esse ambiente dentro da minha casa e os meus filhos aprenderão isso. E os meus netos desfrutarão disso. Porque o reino começa em nós. Olha, há falhas, imperfeições humanas, acontece isso. Mas amar o reino significa amar a instituição complexa que Jesus amou, a ponto de derramar seu sangue por ela. Jesus morreu por cada um de nós, ele morreu pela igreja. Que coisa, né? Se ele amou tanto que deu a vida pela igreja, nós devemos fazer a mesma coisa, nós temos que amar. Vocês estão entendendo? Gente, eu estou trazendo princípios para que você não viva ansioso, para você não precisar ir em farmácia. Olha, o que mais se inaugura na Grande Vitória é farmácia, e é uma do lado da outra. A gente vai para Nova Almeida todo dia, que a gente mora em Praia Grande, e tinha uma farmácia grande na esquina, muito bem montada, e do lado dela, parede a parede, abriu a Indiana. Já tem duas, e estou sabendo que a Drogazil já está querendo um ponto do outro lado da rua. Eu falei assim, rapaz, vai ficar aqui 3 farmácias, e não quebra. As 3 dão dinheiro, funciona.
Uma irmãzinha da igreja trabalha numa dessas farmácias, eu perguntei, mas como arrecada tanto? Pastor, você não sabe de nada. Tem dia que arrecada 100 mil, a média é 80, 90 mil reais por dia. Eu falei, rapaz, paga 40 mil de aluguel num ponto, derruba um prédio e constrói a farmácia da noite para o dia. Sabe por quê? Porque o nosso povo está doente. Psicotrópicos, remédio para dormir, remédio para tirar a depressão, fluoxetina, ou seja, um monte de medicação para a pessoa estar apta. E Jesus falou, você quer acabar com a preocupação? Busque o reino em primeiro lugar. E aí, queridos, esse envolvimento, primeiro, é algo intangível, espiritual. Nós apoiamos verbalmente, evangelismo. Você tem observado que tem cadeira vazia na igreja? Nós temos 3 cultos na igreja. Cadeira vazia. Qual o meu papel e o seu papel? Convidar as pessoas. Você não pode vir sozinho. Tem que insistir. Traz o vizinho, traz o amigo. Domingo que vem, culto da manhã. Vem domingo pela manhã, traz alguém. À noite, traz outra pessoa. Nós temos um culto em inglês, 100% em inglês, às 8 horas. Olha o marketing que a gente pode fazer para essa juventude que precisa aprender um novo idioma. Então, evangelismo é algo que tem que ser constante, porque o mandamento que Jesus deixou para nós é ir de fazer discípulo. Nós temos que fazer discípulos. Algo tangível, né? Apoio físico, presença e serviço. Frequentar as reuniões regularmente e servir, mesmo quando cansados ou ocupados. Olha, Deus nunca chamou desocupado. Todos os que foram chamados para trabalhar estavam fazendo alguma coisa. Ninguém estava desocupado. E eu preguei uma vez numa igreja lá em Goiás, foi Goiás, em Goiânia, e quando eu cheguei, um irmão foi me buscar, e a igreja é muito grande, e no estacionamento tinha uma pessoa direcionando. E quando ele direcionou para a vaga, para estacionar, eu estacionei. Ele falou assim, o senhor é o pastor que vai pregar hoje? Eu falei, sou. Quis pegar minha Bíblia. Ele falou assim, vamos lá, vou te levar lá dentro. Aí eu, rapaz, vamos carregando minha Bíblia. Eu falei, o senhor leva. Aí cheguei lá, ele já apresentou para outro que me levou para o altar. E depois que eu preguei, o pastor me chamou para comer alguma coisa. E pastor come, gente. É por isso que o pastor tem que usar monjaro também, né? Para poder perder um pouco do peso. Mas não estou usando não, gente. Mas vou usar. Eu tenho que perder a barriga, né? Afinal, a mulher fala, gente, essa pança sua não tinha quando eu casei com você. Eu falei assim, Jesus. Né, Valdo? Vamos comprar junto, a gente racha aí. Mas aí, queridos, aí o pastor, a gente saiu, e quando a gente estava no local, aí chegou esse irmão, mais outras pessoas, e esse irmão já foi na mesa e falou, pastor, vocês estão precisando de alguma coisa? Aí o pastor, não, está tudo tranquilo. E eu falei, poxa pastor, que obreiro bom, né? Me recebeu com tanta alegria lá fora, e no estacionamento, ele falou, pois é, você sabe quem é esse homem? Eu falei assim, não conheço, ele é juiz aqui na cidade. É juiz, e serve no estacionamento da igreja. Eu falei, rapaz, por quê? Porque servir é mais importante do que ser visto. Apoiar em oração, ou seja, é algo no privado. A oração é um motor silencioso. Orar pelos líderes, ore pelos pastores. Em vez de criticar, ore para que Deus trabalhe na vida deles. Ore pelas finanças. Olha, a nossa igreja é uma igreja que investe muito em missões. Todo mês nós temos um gasto elevado com missões. Amanhã nós vamos já mandar a oferta do missionário na Índia. Todo mês a nossa igreja tem uma despesa grande com missões. Não só isso, né? Vários projetos que nós temos. Ore pelas finanças, pelos enfermos, pelo crescimento da igreja. Apoio financeiro, doações, dízimos, investir silenciosamente recursos práticos. E isso mostra onde está o seu coração. Se eu amo a igreja, eu vou trazer o melhor para a igreja. Não é verdade? Vou trazer o melhor, vou fazer o melhor. Não vou trazer a sobra, aquilo que quebrou lá em casa. Ah, pastor, tem uma televisão que quebrou, vou doar para a igreja. Não, meu irmão, é maldição.
Só traga o que for de melhor, porque você vai estar apresentando é para Deus. E aí, queridos, a igreja não é uma máquina, não é um fast food, aqui não é o McDonald's, onde hoje nós temos muito essa mentalidade de consumidor, né? A pessoa chegou, não gostei do louvor, o louvor podia melhorar. A pregação do pastor não foi grandes coisas, o pessoal da dança não estava muito bom. Ou seja, igreja não atendeu às expectativas da pessoa, porque ela entrou como consumidora e não como adoradora. E olha, as igrejas estão se especializando em consumidores. Aí você vai, é parede preta, é luz não sei como, é um monte, é fumaça. Estou falando que está errado não, gente, eu estou falando porque hoje estão fazendo essas coisas para atrair os olhos. Na outra igreja que eu pastoreei, um empresário da igreja chegou para mim um dia e falou: pastor, eu vou para outra igreja aqui perto, porque lá tem um trabalho melhor com crianças. Eu fiquei triste, porque era um cara que servia bem na igreja. E ele foi. O que aconteceu? Hoje o filho desse empresário não quer saber de igreja. Sabe por quê? Porque ele não ensinou a criança a amar a igreja. Ele ensinou a amar um evento. Você tem que ensinar a amar a igreja. Evento passa, gente. Tecnologia, isso muda tudo. Agora, quando eu amo a igreja... Olha, eu vim da geração que o banco era aquele banco de madeira, aquelas ripas, e às vezes uma ripa estava mais alta que a outra, e você saía do culto, e o pastor pregava muito, estou falando muito da quantidade do sermão, que era longo. Você saía da igreja toda a coluna toda arrebentada. Mas eu aprendi a amar a igreja. E nunca abandonei a igreja. A mentalidade daquele que contribui, ou seja, ela vai estar sempre querendo ajudar para que a igreja cumpra o seu propósito e não consumir, né? Aí nós vemos, queridos, a matemática da fé. Olha, a única regra segura é dar mais do que nós podemos dispensar. Quando nós falamos em dízimo, a nossa igreja não fica pedindo dinheiro. Fazemos um Reviva de graça. Vamos ter um no final do mês de graça. A igreja não cobra. Por que nós fazemos isso? Porque a oferta é dízimo. É para isso que o dízimo e a oferta funcionam. E eu vejo na vida da igreja as pessoas que são fiéis, todas elas prosperam. Prosperam. É incrível isso. Eu tenho essa experiência de entender como o dízimo ele repreende o devorador. O dízimo ele faz com que o devorador pare. A oferta traz mais bênção para nós. Então, eu procuro ser não só dizimista, mas ofertante, porque eu entendo que a bênção que acompanha aquele que investe na casa de Deus é uma bênção grande. Por isso, como eu falei, nós não ficamos aqui pedindo dinheiro, não apelamos em oferta, não cobramos pelo que a igreja faz. Fizemos ontem uma programação para crianças e foi distribuído presentes, brinquedos e tudo de graça. Por quê? Porque tem dízimo e oferta por trás disso. É onde nós investimos o dinheiro da igreja. Outra coisa, queridos, lealdade inabalável. Focar no reino exige entender que ele é maior que qualquer ofensa pessoal ou discordância metodológica. É que eu estou engasgando, gente. Olha, focar no reino é você não ver os defeitos. Lembrar que você é a resposta para o defeito. Defeito da igreja, que só você está vendo, você é a resposta. Tem gente que vai chegar, não vai perceber, mas você percebeu. É porque Deus já colocou você para resolver o problema. Olha, você não muda alguns estão mudando, né, do Brasil, mas você não fica mudando de país porque você não concorda com a política, com os políticos, e porque você ama o seu país. Então não se abandona a cidadania nacional por frustrações internas, pois não há alternativa melhor. A igreja é a noiva pela qual Cristo retornará. Não se abandona o reino por sentimentos feridos. Pessoas vão te ferir, e dentro da igreja. Irmãos, sem querer, é aquele tiro amigo, né? Vão te ferir sem querer. Não é porque a pessoa quer, é porque ela não percebeu.
Ou às vezes percebeu, né? E ela não está num dia bom. Tem dia que você não vai estar no dia bom. E alguém chega e fala, bom dia, a pessoa, bom dia. Aí fala, e vira a cara. Aí você fala, nossa mãe, não gosta de mim. Aí fica traumatizado. Sendo que não é por isso que nós vamos abandonar a igreja do Senhor. Aí, queridos, nós vemos as duas mentes. A mente terrena está focada na comida, nas roupas, nas tarefas físicas e no acúmulo. É a mente de Marta. A mente terrena está ansiosa e distraída com muitas coisas simultâneas. A mente terrena quer acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. A mente terrena, ela vai ter cansaço, murmuração, desgaste físico e vazio. Olha, eu tive o privilégio de visitar onde Billy Graham foi enterrado. Billy Graham, para mim, foi um dos maiores evangelistas depois do apóstolo Paulo. Um homem que viveu para pregar o evangelho. E quando Billy Graham morreu, antes de morrer, quando ele aposentou, ele morreu com praticamente 100 anos de idade. E Billy Graham, na reta final da vida dele, ele não tinha uma casa para morar. A Convenção Batista do Sul deu uma casa para Billy Graham morar, onde ele passou os últimos dias de vida. Porque tudo que ele tinha, ele pensou no reino. Eu fico olhando hoje quantas pessoas no Brasil são reflexo das pregações de Billy Graham. Quantas pessoas ele impactou. O dia que Billy Graham morreu, o funeral foi uma das maiores cerimônias que já houve nos Estados Unidos. Presidentes, ex-presidentes, senadores, vários políticos, vários líderes, todos queriam segurar a alça do caixão de Billy Graham. Porque ele viveu para o reino, ele não viveu para a riqueza terrena. Não foi um pregador que acumulou riquezas, que andava no carrão, que estava preocupado em construir um mega templo, porque quanto maior o templo, maior o status do pregador, né? Quanto mais chique, mais o status do meu ministério. A nossa igreja são vários pastores, nenhum aqui é maior do que o outro, todo mundo prega, todo mundo impulsiona, todos impulsionam os outros, porque o reino não é meu, o reino é de Jesus, é a igreja, é dele. A mente do reino, ela é focada em estar aos pés de Jesus, buscar a sua palavra, é o discipulado, queridos, é o que nós temos trabalhado com muito afinco nessa igreja, que todo mundo seja discipulado e gere discípulos. A mente do reino é focada no essencial. Ela, como Jesus disse, olha, vocês estão preocupados com tudo, mas uma coisa só é necessária, buscai primeiro o reino de Deus. E ele fala, não invista tesouros na terra, mas invista no céu, onde não há corrupção e os dividendos são eternos. O que vai importar no dia que você morrer, não é quantos mestrados, PhDs, quantas faculdades você fez, não é quantas casas você teve, mas são quantas pessoas você vai levar para o céu. Porque naquele dia, porque caixão não tem gaveta, e se tiver o coveiro vai pegar tudo. Caixão não tem, você não leva. O dia que você morre, que faz a certidão de óbito, ali todos os seus bens viram herança para alguém. Não fica com dinheiro, você não fica com nada. Agora, quando você investe nas coisas de Deus, no reino, olha, as pessoas perguntam, pastor, como a igreja consegue manter tantos missionários? Porque nós temos empresários que todo mês depositam na conta da igreja. Todo mês. Quando nós abraçamos a Índia, e eu tenho mais 2 pastores pedindo ajuda na Índia. Eu falei, vamos orar, ora aí. E algumas pessoas falaram, pastor, eu vou ajudar, eu quero entrar nisso. Eu vejo Deus trazendo prosperidade para aqueles que têm investido em missões. Porque Deus é um Deus missionário. Olha, minha mãe ensinou muito nós nisso em casa. Minha mãe sempre teve um monte de missionário adotado. E às vezes eu falo, poxa, mas podia comprar uma picanha, né? Comprar uma carne. Missionário é prioridade. Eu louvo a Deus por isso, porque a gente aprendeu que o que move, e nós somos resultado da prosperidade do investimento no reino. Porque alguém investiu no reino. Paz, olha a consequência, paz eterna e a garantia de provisão. Jesus diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, queridos,
Se você quer o reino em primeiro lugar, a primeira coisa, oração focada no reino, adoração e leitura bíblica. Olha, leia a Bíblia, mastigue a Bíblia todo dia, leia a palavra de Deus, ore intencionalmente, adore o Senhor no meio das lutas. Nós temos que adorar o Senhor. Está com problema? Adora. Está com problema? Glorifica o nome do Senhor. Ritmo semanal, frequência constante aos cultos de domingo. A nossa igreja divide, né? Metade, um grupo vem de manhã, outro grupo vem à noite. Mas se você puder, vem de manhã e vem à noite. Por quê? Para estar com os irmãos, para estar junto e se envolva. Nós vamos voltar com os pequenos grupos agora. Faça parte de um. Receba a igreja na sua casa. Servir dentro da igreja e ser uma força ativa na sua comunidade. Nós reformamos a sala ali em cima, nós não, né? O Bruno reformou a sala lá em cima. Estamos com um piano, nós ganhamos um piano antiguíssimo, de qualidade excepcional. A pessoa que doou, recebeu de uma tia que era pianista. Um piano fantástico, a igreja ganhou o piano afinado. O afinador falou, pastor, isso aqui é qualidade de teatro. Eu falei assim, cara, está lá na sala lá em cima. Coro feminino e masculino, é lá os ensaios. Ouviu, homens? Vamos botar todo mundo para cantar, hein? Agora as mulheres é que estão, elas viram os homens cantando, né? Aí elas vão, nossa, a gente quer também. E está cheio de mulher, gente, na quarta-feira, e depois desce para o culto, né? Então, seja intencional, seja sal, seja luz, aprenda a servir. Nós não estamos aqui para serviço, nós estamos para servir. Tanta coisa que precisa. Mas eu estava falando, uma irmãzinha da igreja, ela tinha acabado de terminar o curso de Direito, e ela não tinha lugar para atender, e ela um dia conversando comigo, ela falando, pastor, eu vou ter que voltar para o trabalho secular, porque eu não consegui nada no direito. Aí eu falei assim, minha filha, por que você não atende aqui na igreja? Faz atendimento, ajuda gratuita. E a gente começou a divulgar, e ela começou a vir, e começou a vir gente, daqui a pouco ela começou a pegar causas, e muitas causas, e daí ela já abriu a sala dela, e daí ela já não podia atender aqui, porque tinha muito cliente. Isso já aconteceu com várias pessoas, porque decidiram fazer algo para ajudar alguém. E quando você começa a fazer algo para ajudar alguém, Deus começa a trabalhar para você. Isso é a lógica do reino. E aí, para a gente concluir, não ajunteis tesouros na terra, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, queridos, pare de pegar emprestado as tristezas do amanhã, invista no reino hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Eu queria que nessa noite você entendesse que o reino é a nossa prioridade. Servir a igreja é servir o reino. Quando nós servimos a igreja, nós estamos servindo o reino. Não olhe as imperfeições. Eu sempre digo que a igreja, ela é como a arca de Noé. A arca de Noé tinha bicho de vários tipos, né? Eu fico imaginando, eu sempre conto isso, e a arca, ela tinha elefante, um casal, rinoceronte, um casal, hipopótamo, um casal. Fica imaginando esse monte de bicho dentro da arca. Você sabia que um elefante faz 50 quilos de caca por dia? 2 dava 100. Aí junto hipopótamo, rinoceronte. A janela estava trancada e a porta o anjo fechou por fora. Ou seja, o cheiro estava insuportável dentro da arca. Tinha bicho gritando de dia. Lá onde a gente mora tem um pássaro que ele toda noite, o pastor Rogério já contou ali no relógio, ele fica 30 minutos, tum, 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 tum. Eu nunca parei para ouvir, mas o pastor Rogério já contou já. Eu fico imaginando, rapaz, imagine esses bichos tudo dentro da arca. O pica-pau batendo para tentar furar a arca, o negócio estava feio. Mas fora da arca, estava todo mundo morto. Assim a igreja, tem fofoqueiro, tem caloteiro, está tudo aqui dentro. Podia trocar a placa ali de Batista de Adicema e botar Mosesp, né?
Mas, queridos, fora da igreja não há vida. Tudo bem que a arca era para preservar, a igreja é para transformar a imagem de Jesus. E você vai ser a pessoa que Deus vai usar para transformar o irmão. Suporta ele, ora por ele. E você vai ver Deus fazendo grandes coisas na vida desse irmão. Jesus, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor morreu pela igreja. Ela é a tua noiva. E nós queremos servir a tua igreja. Nós queremos buscar o teu reino. Ó Pai, o nosso foco é agradar ao Senhor e fazer a tua vontade. Por isso, Pai, nós queremos agora abrir o nosso coração e que o Senhor coloque um amor muito grande pela igreja. Um amor onde nós venhamos a servir essa igreja. Onde nós vamos, ó Pai, não olhar os defeitos, mas sermos a resposta para todos os defeitos. Que nós venhamos ser a solução. Que nós venhamos ser o amor que o nosso irmão precisa. Que nós venhamos ser o bálsamo para essa pessoa que entrou aqui sobrecarregada. Que nós venhamos ser a cura para aquele que está com a alma ferida. Que nós venhamos ser, ó Pai, ao sal e a luz desse mundo. Usa a tua igreja, usa as nossas vidas. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa e a comunhão do Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.